De onde vem essa história de que italiano sabe marcar? De que as melhores defesas do mundo são italianas? De onde vem a origem do que a gente conhece como retranca? Venha com a gente no episódio de hoje do Meio de Campo conhecer o catenaccio, a forma italiana de armar a defesa e sair no contra-ataque. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste ou ouve. Este é o Meio de Campo, futebol e sua história. Hoje a gente vai falar um pouquinho do catenaccio. É a sequência da nossa série sobre táticas, sobre formas de jogar, sobre as maneiras em que o jogo tem sido jogado nesses 162 anos de história do futebol. E o destaque de hoje é um jeito de jogar pouco compreendido e muito estereotipado na percepção das pessoas, né, Diego? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste, quem nos escuta. Olá, Idelber, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje vamos falar do catenaccio e vamos falar também de uma posição importante nesse esquema, que é o líbero, né? O zagueiro que fica ali na sobra, sempre, esperando para dar o bote sempre que necessário. E é um estilo de jogo, né, uma tática, como você já mencionou, muito identificada com a Itália, sobretudo o gioco all'italiana, o jogo à italiana, desde a década de 40, 50, mas essa história começa um pouquinho antes, né, na década de 30, e em outro lugar, né, Idelber? Em outro lugar. Com A história o começa com um técnico. o técnico Karl Rappan, austríaco, mas que era técnico na Suíça, né, do Servette. Como é que é Isso. isso? O sucesso do Rapin começa com o Servette, que é uma equipe semi-amadora da Suíça. Ele Uhum. tem muito sucesso com essa equipe, jogando em um esquema que era conhecido ali como ferrue, a tranca, né. Em Ele francês, né. em francês Eh, ali, ele na parte francesa algumas da Suíça. traduções também, chamam de ferrolho, da onde vem a expressão que a gente usa até hoje, o ferrolho suíço, para falar Isso. sobre como a Suíça joga retrancada, não é isso? Bem lembrado, é. No Brasil a gente acabou usando o termo ferrolho mesmo, né. Ferrue Uhum. é a tranca, enfim, o ferrolho. Ele teve sucesso em nível de clubes na Suíça e depois ele treinou a seleção da Suíça, Sim, na que Copa de teve 38. 2 resultados muito significativos. A Suíça bateu a Inglaterra num Sim. amistoso, de preparação para a Copa de 58, e na Copa de 58 eles bateram a Alemanha, né. Na É, Copa de 38, né. desculpa, de 58, né, não, claro, É, 38. 38. Na Copa de Ainda na década 38, de 30. eles bateram a Alemanha, que já tinha naquele momento alguns jogadores austríacos, né, Exatamente, já já contamos essa história aqui. contamos essa história aqui. O Zinderlar, o principal deles, não jogou, mas alguns jogadores austríacos passaram a atuar pela Alemanha nazista, que já tinha anexado a Áustria, né. A Copa de Uhum, 38 acontece depois do Anschluss, que é a anexação nazista da Áustria. Eles perdem nas quartas de final para a Hungria, que uhum. viria a avançar depois naquele torneio, mas foi uma participação muito significativa da Suíça. Agora, a Suíça, ela era uma seleção, mais frágil, né, do que a Hungria, claro, e também do que a Alemanha, sobretudo depois da anexação da Áustria. Então essa era uma característica desse estilo de jogo que era, principalmente no começo, né, muito utilizado por times mais fracos, aqueles times que estavam jogando como, as zebras, né, as surpresas, não é isso? Isso. E agora a figura do líbero, ela surge mesmo com um segundo personagem que a gente vai destacar aqui, que Uhum. é o Giuseppe Viani. O Giuseppe Viani é o técnico que teve muito sucesso, especialmente com a Salernitana, jogando a segunda divisão. E Também um time ali, pequeno da Itália, né? também um time pequeno, aquele futebol em que eles seguravam 0-0 fora de casa,
ou às Uhum. vezes até achavam um gol numa bola longa, ganhavam de 1-0, e ele foi campeão da Série B com a Salernitana. O Vianney é o cara responsável por uma história que é uma daquelas histórias do Uma futebol, né. lenda do fute uma lenda urbana. Essa história é muito deliciosa, né. Conta pra A gente. história contada pelo Vianney é que ele estava caminhando ali pelo porto, de Salerna, né, cidade litorânea da Itália. É, fica no sul da Itália, perto de Nápole, né, então é uma Isso, cidade ali, litorânea. e caminhando no porto, ele viu que as redes dos pescadores tinham uma segunda rede por trás, para pegar os peixes que escapavam da primeira rede. E ele matutando sobre por que o time dele estava levando tantos gols, ele concebe a ideia de voltar um dos meio-campistas para a zaga e Uhum, voltar o zagueiro para trás, para ficar ali uhum. como uma segunda rede. E daí surge esse termo, libero em italiano, libero em português, que é simplesmente o sujeito que fica atrás da zaga, na sobra, varrendo o que sobra do combate dos zagueiros. O líbero, que significa livre, né, essa Isso, expressão vem um jornalista da época, hã, o Giovanni Bretas, né, hã, ele, cunha essa expressão porque era o defensor livre, aquele defensor que não tinha obrigação de estar marcando homem a homem, como era, comum, todo mundo marcava homem a homem naquele momento, e esse defensor fica na sobra, ali esperando para dar o bote sempre que, o atacante conseguir escapar do defensor responsável pela sua marcação, né. exato. Para quem acompanha futebol inglês, isso ficou conhecido como sweeper, que Sweeper. sweep em inglês é varrer, né, então Uhum, no sweeper é o varredor, é o cara que varre a bola que sobrou. Nesse esquema, então, a gente tem basicamente um desenho que é 1-3-3-3. Os times que jogam nesse esquema que viria a ser conhecido como catenaccio, né, eles não abdicam dos 3 atacantes, eles têm 3 atacantes. uhum, Eles não abdicam da superioridade no meio-campo, porque naquele momento, e a gente vendo a Inter bater o Liverpool na semifinal de 64, não vamos falar desse jogo, isso fica muito claro, porque o Liverpool já está jogando no 4-2-4, típico lá dos ingleses naquele momento, e a Inter tem 3 no meio-campo. E sim, mesmo assim, ela tem um jogador na sobra, atrás de todo mundo. Quer dizer, é muito difícil penetrar os caras, né. sim, O sim. Vianney, só para a gente completar o retrato do Vianney, ele ganha a Série B com a Salernitana e depois ele vai subindo, e ele vai para Roma, que nesse momento estava jogando a segunda divisão também. Ele ganha a Série B com a Roma e ele vai para o Milan. Eh, e aí no Milan ele tem o seu sucesso, digamos, reconhecido, né, como treinador. A figura importante do treinador, é importante dizer isso, né, a figura do treinador como uma peça central, magisterial, reitorial, diretora da coisa, ela é uma invenção relativamente recente, recente entre aspas, ela é dos últimos 70 anos do futebol, não é sempre que isso existiu, né. Uhum, A gente tem alguns precursores aí, o Chapman no Arsenal, a gente já falou do Marinetti aqui no Brasil, que é precursor de alguma dessas coisas, por exemplo, a preocupação com a dieta, uhum. mas a figura do treinador como estrela, ao ponto de você se referir ao time como o time do fulano treinador, que é o caso da Inter, né, a Inter do Herrera, Sim. isso começa com esses italianos, especialmente com o Heleno Herrera, que a gente vai focalizar aqui. Mas Mas para finalizar, tem um só outro para finalizar o personagem Vianney, importante, né. Diga. só para finalizar o Vianney, ele vai ganhar 2 títulos italianos com o Milan. Sim. Ele ganha a liga com o Milan, jogando assim, no 1-3-3-3. E Tem um chega à final da Copa Europeia, da Copa dos Campeões, né, contra o Real Madrid. Perde de 3-2, isso na temporada 57, 58. A final da Copa Europeia de 57 e 58 é Real Madrid e Milan.
É aquela sequência de 5 títulos do Madrid. E tem um outro personagem importante aí também, um outro técnico, que também vai acabar como técnico do Milan, mas que começa também numa equipe pequena, que é o Nereo Rocco, né? Ele começa no Triestina, ah, começa também na segunda divisão, depois sobe para a Série A e tem uma campanha também jogando com um líbero, né, um defensor na sobra, e tem uma campanha surpreendente para um time pequeno, porque ele acaba sendo vice-campeão em 47, 48, passa por algumas outras equipes e acaba depois do Vianney, ele vai para o Milan. E aí ele, além de ser campeão italiano, ele acaba sendo o Milan acaba sendo campeão europeu em 63, 62, 63, né? Tanto que vai chegar a disputar o Intercontinental contra o Santos, né? E Isso. depois, já no fim da década, em 69. Então, o Milan tem 2 títulos europeus com o Nereo Rocco. Né? Então, é pelo menos uma tríade de técnicos aí do futebol italiano: o Vianney, o Nereo Rocco e o Heleno Herrera, que é acho que talvez o principal, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, né? Na Inter de Milão. Isso. O Rocco tem uma característica um pouco diferente do Herrera e do Vianney, que é o fato de que ele era uma espécie de figura mais boêmia, né? Uhum. Ele era um cara que descia para tomar cerveja com um jornalista muito importante nessa história que se chama Gianni Brera. Sim, eu falei o nome dele errado, eu falei Giuseppe Brera, é Gianni Brera. Gianni Brera. O nome É. dele é Gianni Brera, e ele é o autor daquela frase: o jogo perfeito de futebol deve sempre terminar 0-0, que é uma coisa demencial de se dizer, né? Mas o Brera, ele era um jornalista entusiasta desse estilo de jogo e ele implicava com o Rivera. O Rivera, que era um grande craque, né? Um jogador talentoso, cerebral, etc. E a grande discordância que o Brera tinha com o Rocco, que era o treinador do Milan, era exatamente que o Rocco não abria mão do talento do Rivera, né? Como você destacou aqui, o Milan do Rocco inaugura uma dinastia italiana na Champions League, Sim. né? São 3 anos consecutivos em que a Copa Europeia, ou a Copa dos Campeões, como se chamava, né? Ela é conquistada por times italianos. O Real Madrid ganha 5 títulos em sequência, depois o Benfica ganha 2 vezes, e aí são 3 em sequência das equipes italianas. O Milan ganha uma e logo depois a Inter é bicampeã em 64 e em 65. Chega à final É, em 67 e perde, né? Então são 3 finais em 4 anos, das quais isso. eles ganham 2. São bicampeões europeus. Essa Inter é a equipe que vai servir como pôster, assim, como cartaz do Catenaccio. E então, antes da gente passar para a Inter, uns 2 últimos detalhes sobre o Milan do Nereo Rocco, né? Acho que talvez até tenha a ver um pouco com essa personalidade dele mais boêmia, mais tranquila, né, que você mencionou. O Milan, apesar de jogar com um defensor na sobra, que inclusive é bom mencionar, né, que o líbero nesse time do Milan era o Cesare Maldini, né, que depois vai Isso. ser técnico, inclusive, da seleção, e o pai Pai do do Paolo Maldini. do Paulo Maldini, exatamente. Né. Mas apesar de ter o Maldini como líbero, esse Milan era um time muito ofensivo. Né. Então, por exemplo, na Série A de 61, 62, eh, 61, 62, em que eles são campeões, levam o Scudetto, eles marcam nada menos do que 83 gols em 34 jogos, né, então, quase 3 gols por jogo, uma média alta ali para a Série A italiana naquele momento. Então, é muito diferente de como funcionava a Inter do Herrera, que era um time que jogava, para vencer de 0-0 se necessário, desde que ficasse com a vitória.
né. O Helénio Herrera é o grande personagem, né, do Uhum. nosso episódio de hoje. Ele é uma figura muito destacada na história do futebol. Ele é o sujeito que realmente inaugura, de alguma forma, a era do técnico. É uma boa oportunidade da gente mencionar que o Jonathan Wilson tem essa coisa, uma tricotomia, que, como todas as dicotomias, tricotomias são relativamente simplistas, mas elas dão uma ideia razoável do que é a história do futebol. Segundo Wilson, a gente tem a era do jogador, depois a era do técnico e depois a era do dono. Os primeiros 90 anos da história do futebol ou primeiros 80 anos da história do futebol, são a era do jogador. A partir dos anos 50, com figuras como Helénio Herrera, Rinos Michels, etc., a gente começaria a era do técnico. A figura do técnico é central, ela é dominante, o técnico é o sujeito que toma as decisões, que arma a equipe, que monta a estratégia, etc. E aí a gente passa por todos os grandes técnicos que nós conhecemos, até Cruyff. E depois de Cruyff, Guardiola. Mas no momento em que chega Guardiola, já está começando a era do dono, que, segundo Wilson, teria começado com a compra do Chelsea pelo Abramovich, que é esse momento em que os torcedores se preocupam realmente com quem vai comprar o clube, né? Se vai ter dinheiro, se vai, enfim, Uhum. qual é a solvência econômica de quem comprou o clube. A era do dono seria, digamos, os últimos 20, 25 anos da história do futebol. Mas isso a gente fala outro momento. Vamos falar então da Inter e do Helénio Herrera, Sim. argentino, né? Primeira coisa. Argentino nascido na Argentina, né, uma família argentina, mas também, viveu muito tempo, na verdade, no Marrocos, né, que Isso. naquela época era, eh, ainda colônia francesa, né, então era um sujeito cosmopolita, né, falava É, várias línguas. de família pobre, né? Ele é filho Sim. de um carpinteiro com uma Uhum, faxineira, né? O carpinteiro, o pai dele era anarquista, né? uhum. Eles são filhos de exilados e tal. E o Helénio Herrera tem, como muitos dos grandes treinadores da história do futebol, ele tem uma carreira relativamente modesta como jogador, né? Sim. Termina a carreira dele jogando na França e ali ele começa a subir, né? Ele passa pelo Stade Français, treina o Real Valladolid e tem o seu primeiro grande destaque com o Atlético de Madrid, né? Sim. Com o Atlético de Madrid, ele ganha a Liga 2 vezes, ele é bicampeão Uhum. espanhol, 50, 51, né, a temporada 49, 50, a temporada 50, 51. Depois ele vai para o Sevilla, e aí, em 58, ele chega ao Barcelona. E no Barcelona ele tem grande sucesso, né? Sim. Ele é bicampeão espanhol, de 59 e de 60, ele ganha a Copa do Rei em 59, ganha um torneio europeu relativamente importante daquele momento, que era a Copa das Uhum. Feiras Intercidades. Só que ele é eliminado pelo Real Madrid na semifinal da Copa Europeia, por um agregado de 6-2, 3-1 e 3-1. Então, ali, ele é execrado no Barcelona. Uhum. Ele já tinha no Barcelona uma iniciaria ali uma longa história de atritos dele com jogadores, né? E Sim. ele eh, cria problemas, ou tem problemas, com o Kubala, que era um exilado Uhum. húngaro, jogadoraço daquela equipe de ouro da Hungria e ídolo no Barcelona. Ele cria problemas com o Kubala e de lá ele sai para o maior rival. Perdão, não para o maior rival. Vai pra Itália. Ele vai para a Itália. Ele perde para o maior rival, a semifinal da Copa Europeia, e aí ele vai para a Inter de Milão. Antes da gente Mas, falar da Inter,
Continua. Só para mencionar que a gente já falou sobre isso na semana passada, né. Enquanto ele está na Inter, ele também é técnico da seleção espanhola, na Copa de 62. Então a gente destacou bastante o time da Espanha na semana passada, e naquele momento ele também briga, né, briga com o Di Stéfano, então era característico do Herrera esse mau humor com os jogadores e esses atritos, né. Especialmente com os grandes craques, né? As grandes estrelas das As grandes equipes. estrelas, por exemplo, a gente vai falar que o líbero nesse time da Inter era o Pique, né? Uhum, Picchi. O Pique, ele foi o grande astro da defesa da Inter ao longo de todo esse período. Mas quando sai, eh, ele sai brigado com o Herrera e diz, na derrota para o Celtic, na final de 67, da Copa Europeia de 67, que marca o final da dinastia da Inter, né? O Pique diz: quando a gente ganha, são as estratégias maravilhosas do Herrera. Quando a gente perde, são os jogadores que não fizeram a coisa direito. Ele diz isso, né? É, O Herrera eu era o ganhei, cara que. ele era a frase, né? Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Esse seu Herrera. É um sujeito extremamente centralizador, né? Uhum, Autoritário, vaidoso, uhum, muito brilhante por todos os relatos que são feitos da época, né? Como todo ser humano, uma mistura do positivo e do negativo. Coisas que o Herrera inaugurou no futebol. Vamos lá, é uma lista longa, né? Ele chega na Inter e reúne as esposas dos jogadores para dizer a elas, naquele esquemão, claro, da típica família patriarcal da Itália, começo dos anos 60, as mulheres eram, claro, responsáveis pela alimentação, e ele reúne as esposas dos jogadores para dizer que tipo de dieta os jogadores deveriam estar, a qual dieta eles deveriam se submeter. uhum. Então, ele inaugura a preocupação com a alimentação, com a dieta, que é tipicamente, digamos, um dos legados do Herrera, obviamente, né? Hoje em dia, ninguém discute o fato de que um atleta de altíssimo nível tem que ter uma alimentação balanceada, bem pensada, etc. Né? Isso começa com Heleno Herrera. E- Começa com ele também o que nós chamamos em português de concentração. Exatamente, eu ia citar isso. Falando das mulheres, né, é bom lembrar que ele, faz os maridos, né, se separarem das mulheres ali 2 dias antes do jogo, né. Em italiano se chama ritiri, o E retiro, é a isso. concentração. E nesses retiros, a palavra é bem indicativa, né? É um retiro. Os jogadores Exato. enlouqueciam. Existe uma entrevista. Os Uhum. dois laterais desse time são Burni, pela direita, e Facchetti, pela esquerda. A gente vai falar deles, eles são bem diferentes. O Burnick dizia o seguinte: fala, eu vi o Facchetti, que era meu companheiro de quarto, muito mais vezes, estive com ele muito mais tempo do que com a minha esposa. Hum. As concentrações duravam, às vezes, de 2 a 3 dias. Né? Sim. Então, se você considera aí que no meio da semana, às vezes, eles tinham jogos das competições europeias, se você considerar que, naquele momento, uma viagem do norte ao sul da Itália não era uma viagem trivial, e se você considerar que as concentrações duravam 3 dias, os coitados não tinham vida, né? Eles não tinham vida. A outra inovação do Herrera também é importante como legado, é o fato de que os treinamentos eram muito dirigidos, né? Uhum. Treinamento tático muito dirigido, certo? Sim. Vamos falar um pouquinho então da tática? Vamos lá, falar do catenaccio, né, Então, colocar catenaccio, vamos traduzir primeiro, né, para a galera, o termo que a gente usa em português e nas outras línguas também é o termo italiano, catenaccio. Catenaccio, traduzido ao português, é simplesmente cadeado. uhum, É o cadeado. A tranca sim. é a corrente, no sentido de corrente que prende uma porta, né?
Esse esquema, basicamente, é o que a gente poderia qualificar como um 3-3-3. Sim. Só que aqui tem uma diferençazinha, que é a seguinte: não é exatamente simétrico, né? Você Uhum. tem uma linha de 3 que é formada pelo zagueiro da direita, o zagueiro da esquerda e o zagueiro central, que ali naquele momento já começou a ser chamado de stopper, né? Sim, O sim. parador, é o cara que É. marca. O stopper é Uhum. simplesmente o zagueiro que marca. Mesmo em italiano, eles usam o termo O termo meio em stopper, inglês, né. stopper dizem, né? Uhum, E uhum. atrás dele está o líbero. Sim, É, que é o que tá na sobra. exatamente. Existe ali na frente dessa defesa de 4, que não é uma linha de 4, né, mas é uma defesa de 4, tem um meio-campo com 3. Uhum. Tem um interno direito, tem um interno esquerdo e tem o redista, que os italianos chamam de redista, que é, nessa equipe aí, o Suárez. Sim, Luis Luis Suárez. Suárez, não confundir com o uruguaio que jogou 50 anos depois. Uhum. O Luis Suárez, ele era o cara que recuperava as bolas no meio e lançava bolas longas. Sim. Esse é um dos aspectos que a gente deveria sublinhar, porque a turma às vezes se confunde com o catenaccio. Catenaccio não é retranca. Ele é Uhum. uma marcação brutal, forte, bem armada atrás da bola, mas a Inter do Herrera, quando recuperava a bola, saía em altíssima velocidade, né? Ou contra-ataque pelo chão, né, mas muito, rápido, direto, ou como você citou também com bolas longas, aí sobretudo, a responsabilidade do Suárez, mas às vezes também os próprios zagueiros também faziam esses lançamentos de 40, 30, 40 metros, né. E aí tinha um papel importante do centroavante, que às vezes era geralmente era, o Malini, né, Milani, desculpa, que era de fazer o pivô, né, de receber essa bola longa, segurar e às vezes para tentar passar a segunda bola para os pontas, né, seja do lado direito, seja no lado esquerdo, que era mais o lateral, como a gente vai falar agora, né, daqui a pouco. Isso. Vamos falar dos pontas, então. O ponta direita era brasileiro, Sim. né? Jair, ele começou na Portuguesa, né? Não Uhum. confundir aqui, viu, gente, com o Jair da Rosa Pinto, que jogou no Esse era o Santos. Jair da Costa, né, Esse era o Jair da Costa, exatamente. O Jair da Costa, ele inclusive faz o gol do do título, né. título sobre o Benfica, né? Na final de 65, né? A final de Uhum. 64 é contra o Real Madrid, a final de 65 é contra o Benfica. O Jair da Costa na direita e o É, Corso na esquerda. sobre o Jair ainda, é importante dizer que ele teve na Copa de 62, na seleção brasileira, ele era reserva do Garrincha, né. Não Isso, entrou em campo, ficou no banco, mas estava na seleção brasileira de 62, isso. O Jair né. da Costa tem uma partida com a seleção brasileira, que é uma vitória sobre o país de Gales em São Paulo. É um amistoso. Uhum. É o único jogo em que ele joga pela seleção, porque ele fez uma carreira, ele é grande ídolo na Inter, né? E logo depois da Copa, os italianos, começaram a pensar sobre contratá-lo. Primeiro veio o Milan e achou que ele era muito franzino, não tinha, estatura suficiente, mas aí o Inter decidiu levá-lo para a Itália e ali ele se tornou um grande ídolo, né. Ele é Jogou grande muitos ídolo da anos. Itália, jogou muitos Uhum. anos, ele é grande ídolo da Inter. Na esquerda é o Corso, né? Como você Sim. destacou aí, o número 9 mudava, tem o Peiró, Uhum. O mas Milani. o Milani, Peiró, etc. Mas os pontas que permaneceram Sim. durante a dinastia são esses, né? Uhum. Jair e Corso. A função dos pontas, é importante destacar, não é simétrica. É Por que que ela não diferente. é simétrica? Porque nesse momento na Itália, com a necessidade de recuar um jogador de algum lugar para criar superioridade numérica no meio-campo, começa a surgir a figura dos tornanti.
Os tornanti é simplesmente o que a gente chama em português de ponta que volta, né? O ponta Uhum, estilo Zagallo, que a gente já destacou aqui, né? Zagallo na Copa de 58 e 62, Rivellino na Copa de 70, o próprio uhum. Tele Santana na direita no Fluminense. Tem uma longa tradição de pontas que voltam no futebol brasileiro. Na Itália, esses pontas são chamados de os tornanti. E o tornante nesse time da Inter era o Jair. O Jair Sim. voltava, ele gostava muito de jogar em espaço aberto, campo aberto para ele correr. A característica dele era velocidade, explosão, né? Velocidade, explosão. Foi fantástico rever os jogos da Inter para Uhum, preparar esse episódio, porque a gente tem um pouquinho do estereótipo de que é chato assistir, de que é uhum, retrancado, modorrento, muito 0-0, etc. E é verdade que existe uma solidez defensiva sim. muito forte e faltas táticas e uma pegada, às vezes, brutal. Mas, quando eles recuperavam a bola, a ordem era sair em altíssima velocidade e Uhum, chegar à área do adversário com um máximo de 3 passes, né. uhum. Agora, Só para você falou. completar, Diego, o Diga, diga. raciocínio de por que não era simétrico, então o Jair Isso, voltava exatamente. e, do lado de trás da defesa, com Burnig e Facchetti, não havia simetria tampouco. O Uhum, Facchetti, lateral esquerdo, era atacante de origem, ele tinha originalmente jogado como atacante. Ele atacava muito bem. É muito fácil identificar o Facchetti, porque ele era gigante, 1,90 m e tantos. Se sim, você mais de um vê metro nos e vídeos, 90. é. O O Facchetti e é o cara que subiu para disputar a bola com o Pelé na Copa de 70. sim. Então, fechando, né, quer dizer, os pontas, enquanto o Jair era o tornante, o Corso, que estava na esquerda, ele, fazia diagonal para o meio. Ele tinha Isso. bastante liberdade para ficar, às vezes você via ele na ponta direita, ele estava ali na Ele na podia zanzar na pelo inter meio, é, porque e abrir espaço para o Facchetti subir, o exatamente. Facchetti subia direto, né? Ele subia Uhum, direto. No momento que o Facchetti sobe, claro, o zagueiro central uhum. arreda, como a gente diz em Minas Gerais. Se move, se move um pouquinho para a esquerda. Ele não precisa virar um lateral esquerdo totalmente, porque na Itália, em geral, aquele ponta direita é um tornante. Ele não está avançado, ele não está aberto, né? Esse É, zagueiro, só para dizer o nome, é o Guarneri, né, o zagueiro Guarneri, central. exatamente, é o Guarneri. É, e o Facchetti descia. Então, é bastante longe da verdade dizer que simplesmente era um time retrancado, que se arrastava o jogo até um 0-0, e que, enfim, só jogava negativamente, defensivamente. É verdade que Agora eles inventaram um jeito de defender impressionante, isso, eu ia mas mencionar justamente isso, com relação à parte defensiva, né, tinha uma característica interessante, que era, nesse momento ainda, 90% dos times jogavam na marcação homem a homem, na marcação individual, né, e sobretudo na Europa. Aqui no Brasil, a gente já falou sobre isso algumas vezes, desde a meados da década de 50, com o 4-2-4, a marcação por zona começou a ser muito utilizada. Mas na Europa ainda não, né. Só que esse time do Inter, ele já tinha uma marcação híbrida, fazia uma parte, a maior parte era marcando por zona, mas, um jogador específico, que era o meio-campista mais defensivo, tinha uma responsabilidade de marcar homem a homem, né. Então, esse jogador às vezes também muda, às vezes era o Tanin e às vezes era o Bedin, e enquanto os 2 defensores, né, o Pique era o líbero e o Guarneri era o stopper, o meio-campista mais defensivo, ele tinha responsabilidade de marcar homem a homem. Então, por exemplo, ficou famosa na final da Copa dos Campeões de 63, 64 contra o Real Madrid, que o Di Stéfano, depois do jogo, o Inter ganha, né, a partida por, acho que 3-1, se não 3-1, me engano, 3-1. 3-1. Aham. E depois do jogo, o Di Stéfano chega no Luis Soares, que era
espanhol também, né, e companheiro dele de seleção, e falou: "Pô, aquele cara não me largou o jogo inteiro, não consegui fazer nada". E aí foi o Tanin nessa partida especificamente, né. Essa Eh partida, Diego, tem um detalhe interessantíssimo, ela está disponível no Futbalia, uhum, e está disponível no YouTube também, em uma edição da RAI italiana, que traz o Puskás e traz o Suárez para comentar o jogo. Estão todos no estúdio comentando o jogo. Para quem entende ou espanhol ou italiano, eu acho que dá para acompanhar de boa. O Puskás uhum, comenta em espanhol e eles uhum, traduzem, tem uma senhora tradutora lá, traduzindo ao italiano. Esse jogo é uma daquelas coisas, assim, bem típicas de transição no futebol. Você vê que o Real Madrid está jogando o futebol do passado uhum, e a Inter está jogando o futebol moderno, novo. É uma uhum, típica transição de época. O Madrid com um jogo mais cadenciado, tentando tocar a bola, mas não conseguindo penetrar a defesa da Inter com toque de bola, por causa dessa hibridez da marcação que você mencionou muito bem, que é meio homem a homem e meio zona, né? uhum. Enquanto que a Inter, quando recupera a bola, é bola em altíssima velocidade. Os gols acontecem assim, os gols são rápidos, letais, né? Uhum. Apesar de tudo, o Madrid tem uma chance clara de empatar o jogo quando está 1-0 no primeiro tempo. O primeiro tempo termina 1-0. E no segundo tempo, a Inter faz 2-0. O Madrid diminui. E o Madrid tem a chance. Mesmo assim, ele tem a chance de empatar o jogo no 2-2. Perde uma chance clara. E aí, no final, a Inter faz o 3-1, mata o jogo. E Delber, só para fechar aqui, porque a gente foi falando do time inteiro, mas vamos colocar o campinho, escalar rapidamente para o pessoal. No gol era o Sarni, né? Na defesa, na direita, o Não, Burnic, Sartre, né? Sarti, desculpa. Na defesa, o Burnic, na direita, como você já falou. O Guarneri e o Facchetti com o Pique como líbero, Atrás deles. atrás. No meio, o Bedin ou o Tanin, e o Soares como regista. E um jogador que esse aqui a gente ainda não mencionou, que é o Mazzola como trequartista, Mazzola. né. O Que é Mazzola, bom que é bom diferenciá-lo, né. é bom diferenciar todo mundo. Vamos lá. Uhum. Existem no futebol 2 Mazzolas e 1 Mazzola. São Exato. figuras diferentes, né? Esse aí, que é figura central da Inter de Milão, O do Sandro Herrera, Mazzola. esse é o Sandro Mazzola, né? Que é filho do Valentino Mazzola, que Uhum, foi atacante da grande equipe do Torino dos anos 40. Esse time do Torino dos anos 40, ele não joga, entre aspas, a italiana. Ele é um time uhum, extremamente ofensivo, ele marca 125 gols em uma temporada, e ele morre, todo o time inteiro, no famoso acidente uhum. que, enfim, destrói o time do Torino, do qual, enfim, Um ele acidente de avião, né. acidente de avião em É, 49, né? sim. O filho, E Sandro Mazzola, por todos os relatos, pelo que a gente viu nos vídeos, etc., são jogadores de características diferentes, né? O pai era mais habilidoso, mais leve. O uhum. Sandro Mazzola, apesar de muito habilidoso, também era um jogador forte, parrudo, Sim, muito físico, ganhava sim. no corpo a corpo, era um jogador muito físico. O Mazzola é coração desse time da Inter, né? Não É. confundir com o brasileiro Mazzola, que a gente apelida de Mazzola, e que jogou na Itália também, mas na Itália jogou como Altafini, né? Então, para diferenciar direitinho aí possíveis confusões. Outra possível confusão que a gente tem que esclarecer é o Jair, né? Esse não é o Jair da Rosa Pinto, que Sim. jogou no Santos, no Aí Palmeiras. então, no ataque, né, era o Jair na direita, o Corso na esquerda e o centroavante, que às vezes era o Milani, às vezes era o Peiró. E com isso a gente pode fechar,
a equipe, né? Esses Isso, eram os 11 da Inter de Milão. era nesse formato aí. Eles têm campanhas, muito impressionantes, né. Vamos também destacar a galeria de troféus, né. Eles são Uhum, bicampeões da Copa Europeia, eles ganham 4 de 5 scudetti, o Herrera ganha 4 campeonatos italianos, eh, ganha a Copa da Itália, enfim, é uma galeria de troféus que esse time conquista, né. Esse Essa primeira final com o Real Madrid vale muito a pena assistir, porque é um jogo bom de se ver, e você vê claramente o Pique é um dos grandes nomes do jogo, né, uhum, porque o Real Madrid está ali ainda com uma equipe cheia de craques. É verdade que eles estão um pouco envelhecidos, né, o Puskás, relaciona isso na transmissão da Rai. sim. Tem um jogo, o Di Stéfano tem 37 para 38, o Puskás tem 36 para 37, o Santa Maria, o grande zagueiro central uruguaio, tem um Uhum, ano menos que o Puskás, então ele tem uns 36, 35. Enfim, é um time já de veteranos, uhum, mas é um time cheio de estrelas, né. Rento na ponta esquerda, eu já falei desse jogador aqui que eu adoro ele realmente, é um ponta esquerda do nível Garrincha, do nível Edu, enfim, do nível dos melhores pontas de linha de fundo da tradição brasileira, um ponta muito habilidoso, tinha um chute potente, etc. Então, não era um Madrid capenga, né, era um Madrid um pouquinho envelhecido, mas pelo jogo dá para ver que o Madrid está jogando o futebol do passado, estético, requintado, de toques. Tem umas tentativas do Di Stéfano de dar de calcanhar, as coisas não funcionam muito uhum, bem. Di Stéfano uhum, é uma pálida figura nessa partida, uhum, pálida figura. O Puskás consegue alguns passes, alguma coisinha, mas claramente a marcação da Inter sufoca o Real Madrid, sim, porque de alguma forma o tabuleiro está armado de tal maneira que a Inter tem superioridade numérica na sua defesa, tem superioridade numérica no meio-campo e não tem inferioridade numérica no ataque, quando avança. Então a Inter exatamente. parece estar jogando com 2 jogadores a mais, né. Isso. Então, já um pouco pensando em chegar, encaminhando para o final, a gente falou muito das coisas positivas do time, né, mas é bom falar também um pouco das críticas que eles sofreram, né, e o Herrera, né, muita gente criticava o Herrera por situações em que, não pareciam as mais, eh tranquilas, né. Então tem histórias não comprovadas, mas boatos muito fortes de uso de doping, né, de substâncias esquisitas que eles teriam Sim. consumido. Sobre Claro, essa história do doping, sim. um dos uma das testemunhas é o irmão do Sandro Mazzola, que era Uhum. menos talentoso, jogava na reserva, e ele afirmava que o Herrera dava uma pílulazinha para eles Umas colocarem em pílulas esquisitas. umas pílulas esquisitas. E aí, o irmão do Sandro relata que lhe disseram: "Não, se você não gostar, você corre para o banheiro e cospe". E o Herrera teria percebido isso e teria começado a servir essas pílulas dissolvidas no café. É importante dizer que o Sandro Mazzola reagiu violentamente a isso e rompeu com o irmão, por causa dessas Uhum, alegações. Mas continua. uhum. E, sobretudo, quem odiava a Inter eram muitas vezes os times britânicos, né, tanto ingleses quanto os escoceses. Os ingleses, né, a gente tem um senso comum de achar que é uma tradição mais preocupada com a defesa, mas a cultura do futebol inglês é um futebol ofensivo, né? E nessa época é mais ainda, né? Então eles odiavam esse antijogo, tipicamente do Herrera, o time plantado atrás o tempo inteiro. E tem duas partidas que aí eu acho que a gente pode destacar, que são chave
nessa disputa entre britânicos e a Inter de Milão. Primeiro a semifinal, né, da Copa dos Campeões de 64-65, onde eles vencem o Liverpool, mas também com acusações, né, de favorecimento dos árbitros, enfim. E depois, no ano seguinte, aí eles perdem a final para o Celtic, e essa vitória do Celtic é extremamente celebrada na Grã-Bretanha, né, como um todo, como Isso. uma vitória do futebol contra o antifutebol, não é isso? Isso, exatamente. A derrota para o Celtic é 2 anos depois, né? Não é no ano seguinte. 2 anos, tá, 2 anos sim. depois. A semifinal com o Liverpool é a origem de todo esse ódio, e aí é importante Uhum, destacar que o Liverpool ganha o primeiro jogo em Anfield por 3-1 e vai para a Itália muito confiante, né? uhum, Detalhe importante sobre esse jogo, o primeiro. O Liverpool tinha acabado de vencer a FA Cup, que naquele momento era uhum, mais importante que a Liga na Inglaterra, né? A FA Cup uhum. era celebradíssima. E eles ganham do meu clube, do Leeds, na final, e passeiam com a taça antes do jogo contra a Inter, o que deixa os jogadores da Inter muito revoltados. Eles sentem uma Uhum, espécie de teatro ali. No jogo da volta, a Inter ganha de 3-0. Importante uhum. detalhe, nem precisava do 3-0, porque naquela época valia a regra do gol fora de casa. Então, com Sim. o 2-0, a Inter já classificava para a final. As fontes inglesas são unânimes, até mesmo um sujeito muito ponderado como o Jonathan Wilson Uhum. caiu um pouco, eu acho, no É, unilateralismo ao falar desse sim. jogo. A história é a seguinte: tem um primeiro gol da Inter aos 8 minutos e tem o segundo gol da Inter aos 10 minutos. A gente vai passar para vocês esses gols e Uhum, como vocês podem ver, no primeiro tem uma falta normal. Os jogadores do Liverpool entendem, segundo eles, que é um tiro livre indireto. Eu não uhum, consigo entender por que eles pensaram isso, porque é uma falta normal, não é uma obstrução, não é jogo perigoso, é falta. uhum. E o Corso bate a falta direto Direto. e é gol. Uhum, Logo depois, tem a jogada mais bizarra, que é que o goleiro do Liverpool pega a bola, ganha a bola na dividida do Peiró, atacante da Inter, e o goleiro do Liverpool sai quicando a bola, meio displicentemente quicando a bola, e o Peiró vem por trás dele, pega a bola que está quicando no chão e faz o segundo gol. Aí os jogadores do É, Liverpool isso enlouquecem. Aí isso eles não pode, realmente. e aí, enfim, tem várias. Essa regra mudou de lá para cá, né? Uhum, Tem um famoso gol do George Best pela Irlanda do Norte contra a Inglaterra, inclusive contra o Banks. Que o uhum, Banks está com a bola na mão, ele vai dar um voleio na bola, coloca a bola no ar e o George Best vem e tira a bola do ar. Esse gol é anulado. hum, O gol do Peiró não foi. Por outro lado, é importante destacar que o Peiró toca uma bola que está no chão, né? Ele não sim, tira a bola do ar no momento em que o goleiro está preparando o voleio. O fato é que depois disso os jogadores do Liverpool se perdem. sim. Eles se perdem, reclamam muito, batem boca com o árbitro, etc. Esse árbitro, depois, ele era espanhol. Depois ele foi implicado em escândalos de corrupção de arbitragem. Não nesse jogo, não está comprovada nada nesse jogo. Eu revi o jogo ontem, inclusive, fiquei com a sensação de que a Inter massacrou tanto que Não, é, é só reclamação de quem perdeu mesmo, né, de eu não perdedor. vejo. O primeiro gol eu não vejo problema absolutamente nenhum, Uhum, porque o juiz claramente não levanta a mão para indicar sim. dois Tiro lances, livre né? indireto. E Aham. aí, no final, o Paquete vai lá e faz o terceiro, Uhum, que sela a coisa. O A Inter viria a conquistar a esse título jogando contra o Benfica, ganhou sim, por 1-0, aí já numa partida mais daquelas tipicamente catenaccio. sim. Gol do Jair da Costa, e
tranca atrás, né? Uhum. O gol sai ainda no primeiro tempo, né? E depois o segundo tempo praticamente não tem jogo, né? A Isso. Inter No ano segue. seguinte, o Real Madrid ganha o título, e aí no ano Uhum. seguinte, 67, a É a Inter do final. Herrera chega à final contra o Celtic. Uhum. E aí você vê o declínio da Inter, né? O Sim. Celtic é um time que vai jogar o tempo inteiro no ataque, metralhando, massacrando, empurrando a Inter para trás. E ali já com os vários problemas pessoais, Sim. de relacionamento, de intensidade, os jogadores já fartos daquela história de retiro da concentração, ali se dissolve o reinado da Inter, com essa derrota para o Celtic. Mas mesmo assim, esse jogo também é interessante de ver, porque a Inter vai para o intervalo ganhando de 1-0. Uhum. E segundo o testemunho eu não me lembro de quem, se é do Burnick ou se é do Facchetti, de um deles, um dos jogadores da Inter disse, mesmo ganhando de 1-0, no vestiário, a gente olhava um para o outro dizendo, Não vai dar. não vai dar, não vai dar. E esse jogador relata que o pique, que é importante sublinhar o pique, porque ele é a grande novidade tática, né? Ele é o líbero e capitão. Ele é o Sim, capitão. capitão. A gente esqueceu de falar Ele é isso. É o importante dizer. líbero e capitão. Segundo esse testemunho, que, de novo, eu não me lembro de qual jogador italiano é, o Pique teria dito ao goleiro, falou assim, não, olha, relaxa, porque o goleiro estava salvando umas bolas lá, mantendo Uhum. 1-0, e o Pique teria dito, não, deixa para lá, entrega, joga a toalha, porque não vai dar. Coisa de doido, né? O capitão dizer que já não está aguentando mais resistir Uhum. e que é para entregar e jogar a toalha no momento que você está vencendo o jogo. O fato é que o Herrera depois seguiria a sua carreira, ele voltaria ao Barcelona no começo da década de 80, né? Sim. Treinou Maradona. Né? Ele treinou Maradona brevemente ali em 81, ganha uma Copa do Rei, Uhum. mas o grande legado dele mesmo foi com a Inter de Milão, com o Catenaccio, que é essa formação que a gente explicou aqui, com o líbero atrás de uma linha de 3. Maravilha. Vamos fechar por hoje, então. Acho que falamos do catenaccio, falamos da figura do líbero, duas coisas que simbolizam o futebol italiano, o gioco all'italiana, fortemente, né? A tradição do futebol italiano muito focada na defesa, uma defesa não necessariamente violenta, né? Mas uma defesa muito taticamente muito bem colocada e que não deixa os ataques, a maior parte das vezes, respirarem e jogarem. E podemos finalizar por aqui, não é isso, Delber? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos viu, nos ouviu. Se está gostando, por favor, dê uma força com sua curtida, com seu comentário. No Spotify você pode nos avaliar, a avaliação ajuda muito. Circule nos seus grupos de Zap o link para o meio de campo e a gente volta na próxima semana. Toda sexta, aqui no canal do Meio, Meio de Campo, o futebol e sua história. Até a próxima. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores
maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.